Seria possível, nesse exato momento, estar vivendo debaixo dos mares que rodeiam esse mundo, uma espécie totalmente desconhecida por nós, e na qual relatos se dizem, segundo algumas aparições, esses seres terem a metade do corpo, meio ser humano, meio animal? Aposto que também deve ter chamado sua atenção. Chamou? Ha! Então vem, que esse é o Adversus e esse é mais um. E você? Acredita? Com tantas histórias aparecendo ao longo do tempo, fica meio que difícil distinguir o que é ficção e o que é realidade. Não é verdade? E essa é apenas mais uma dessas histórias, pois você acreditar ou não é uma opinião totalmente sua, então cabe a você tomar essa decisão. Afinal, o que sereias bonitinhas, todas com rostinho de princesas, podem nos causar de desconforto? Talvez nossa percepção de sereias bonitinhas esteja totalmente errônea, principalmente depois que algumas pessoas relataram estar frente a frente com esses seres. Essa sim pode ser a real aparência das sereias que ocupam os mares que rodeiam o mundo. E isso já muda um pouco a nossa percepção, não é verdade? Duas histórias sobre sereias me chamaram a atenção, e me baseando-se nessas histórias, cheguei à conclusão que talvez nossa percepção sobre sereia esteja totalmente errônea, e que talvez aquela sereia bonitinha daquela famosa animação foi apenas para mascarar a real aparência desses seres. Como uma jovem chamada Marcela disse, elas me salvaram, mas me deixaram marcas. Um certo dia, ela curtia uma praia, com a família, com o namorado, com os amigos. Muito próximo deles, havia um grupo de jovens, todos muito alterados devido à bebida. Até aí tudo normal. Um certo momento, Marcela resolveu entrar na água, e automaticamente o faria se separar do grupo. Ao entrar na água, Marcela não pôde ver que um daqueles jovens que ali estavam alterados também se separou do seu grupo. E o pior, indo em direção a ela. E muito pior ainda, muito mal intencionado. E muito distante do seu grupo, Marcela só foi perceber o rapaz quando ele já estava muito próximo dela. E quando já não dava mais tempo para pedir socorro. Então o jovem o agarra. E nesse momento, uma força surreal puxa Marcela pelas costas, como se cravando suas unhas com toda a força, jogando Marcela para muito longe e para muito próximo da areia. Marcela, ainda gritando muito de dor e principalmente de medo, olha para a água para ver o que havia acontecido. Foi quando ela viu aquele jovem pedindo socorro e afundando lentamente. E durante sua afundação, surge uma cauda, que segundo Marcela, como se fosse uma cauda de um pequeno avião, afundando junto com o rapaz, para nunca mais ser vista. Segundo a própria Marcela, devido ao sumiço do rapaz, fizeram diversas buscas para tentar encontrar o rapaz, quando nunca mais ouviram falar dele. E Marcela carrega as marcas até os dias de hoje em suas costas. Já a segunda história envolve um casal de namorados que resolveram se aventurar na areia do mar. E à noite, após várias horas de namoro, eles apaixonadamente pegam no sono. Foi quando o rapaz foi acordado por uma música, por uma voz,
com um tom e um timbre maravilhoso. Era uma voz feminina que encantava o rapaz, alimentando assim a sua curiosidade para saber de onde vinha aquela voz e quem era aquela mulher que cantava tão lindamente. Foi quando ele percebeu que aquele som vinha do mar e de longe avistou uma mulher de costa, que levantou apenas uma mão e com apenas um dedo o chamava em sua direção. O rapaz, que estava em transe, totalmente desconectado do mundo, obedeceu suas ordens e somente prestando atenção daquela voz, ele seguia em direção ao mar e chegava cada vez mais perto e cada vez mais perto. E quando ele estava a um ponto de tocar naquela mulher, sua namorada te puxa. Automaticamente ele acorda do transe. E quando ele olha para a água e a mulher se virou em direção a eles, tiveram que sair dali correndo imediatamente, pois a tal mulher tinha uma aparência totalmente desfigurada. E ao longe, eles viram somente a cauda entrando para dentro da água. Seriam esses relatos uma prova cabal de que sereias existem? E mais, que elas não são da maneira que a ficção imagina? Será que a nossa percepção sobre sereias está totalmente equivocada? Ou errônea? Será que sereias não são tão bonitinhas e amigáveis como aquela famosa animação? A verdade é que as ciências não conhecem praticamente nada o que há debaixo dos mares. Mesmo assim, eu não acredito muito nessa história. Mas e você? Acredita?